Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da CMAA, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, durante a qual serão comentados os resultados da safra 2024-2025. Esse evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, acompanhado de apresentação de slides, e também está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e não haverá nesse evento uma sessão de perguntas e respostas. Então, caso tenha uma pergunta ou queira esclarecer qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a área de RI da companhia, enviando e-mail para ri@cma.ind.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, assim como do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em Uberlândia, na CMAA, no centro administrativo da CMAA, estão os senhores Jefferson De Gaspari, CFO, Marcos Boita, gerente financeiro, Bruno Ortiz Scavanini, gerente comercial, e Geraldo Magela, gerente administrativo. Para dar início a esse evento, eu gostaria de passar agora a palavra para o Jefferson. Jefferson, pode seguir. Primeiramente, um muito bom dia a todos. Um prazer mais uma vez estarmos aqui apresentando um pouco da nossa realidade, da nossa companhia, do nosso mundo, né? O mundo do agronegócio, que tem se tornado cada vez mais pujante, e a nossa empresa como representante desse setor também cada vez mais relevante no agronegócio. Dá bom dia aos meus companheiros aqui. Bruno, bom dia, como Bom vai? dia. Seja bem-vindo Bom dia, aqui Jefferson. a nossa apresentação de hoje, representando Obrigado. a área comercial, né? Exatamente. Obrigado. Bom dia. Prazer. Marcos, mais uma vez estamos juntos aqui, muito bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Bruno. Bom dia, Geraldo. E um bom dia a todos que nos acompanham. Geraldo, mais uma vez juntos. Prazer estar conosco aqui mais uma vez, trazendo esse importante tema de ESG na nossa companhia. Um bom dia para você também. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Nós vamos começar essa live, essa apresentação, aqui diretamente da nossa sede administrativa, na cidade de Uberlândia, representando as nossas 3 unidades industriais, usina Vale do Tijuco, usina Vale do Pontal e usina Canápolis. Trazendo primeiramente os destaques que nós realizamos ao longo dessa última safra, a safra 24-25, encerrada em 31 de março, com o terceiro trimestre, destacando principalmente os dados do terceiro trimestre, mas também os dados da safra como um todo. Tivemos como destaque, como já é histórico na nossa companhia, um crescimento, ainda que leve nesse ano, mas o nosso processamento de cana cresceu 0,1, muito parecido com o ano anterior, porém, numa safra que trouxe grandes desafios para aqueles que acompanharam as nossas apresentações ao longo dos últimos trimestres, a questão climática que foi bastante impactante na safra passada, muitas usinas, principalmente no estado de São Paulo, sofrendo aí com as queimadas. Nós tivemos aí alguns casos semelhantes, não com grandes impactos, mas naturalmente trouxeram aí uma mudança ou uma variação no volume de cana-de-açúcar, né? Nossa estimativa era maior do que essa, no entanto, então ainda assim apresentamos aí um crescimento com 9.277.000 toneladas de cana-de-açúcar. Isso se traduzindo em produção, nós tivemos 693,7 mil toneladas de açúcar produzido, uma queda de 1%. Então, quando você tem aí uma concentração de ATR no meio da safra, sua capacidade limitante de produção eventualmente pode dar algum ajuste, e foi o que aconteceu. Então nós tivemos uma produção um pouquinho menor de açúcar, mas uma produção maior em etanol, o que depois o Bruno vai falar um pouquinho do mercado e o Marcos também vai traduzir isso em valores para nós, que trouxeram resultados aí financeiros para a companhia. Então nosso crescimento na produção de etanol foi de 5%.
Então vejam que, mesmo com a mesma moagem, um pouco acima, 0,1, a gente tem, na soma dos produtos, uma produção maior, um crescimento no etanol, apesar da queda no açúcar. Isso tudo traduzindo em grandes números, a gente tem uma receita líquida de 2,8 bilhões. Nossa receita bruta supera os 3 bilhões. Quando você tira os impostos, uma receita líquida de 2,8, o que dá um crescimento de 10%. Então vejam que aquela produção, levemente superior ao ano passado, gerou um crescimento de receita bastante relevante. E também um resultado operacional de 15,8%, representando 532 milhões. O que mostra que a gente foi bastante eficiente no que tange a custos, porque a receita cresceu 10%, a margem 15%, portanto a gente conseguiu aí obter um ganho de eficiência e um ganho de redução de custo, economia, resultando num resultado operacional melhor. Isso tudo, um EBITDA, né, que é o resultado antes da depreciação, amortização, despesas financeiras, de 14,8, crescendo 14,8, 1,37, 1 bilhão 372 milhões de reais nessa safra. Então são números bastante relevantes, são números que mostram a continuidade histórica da companhia, da CMA, né, crescendo, sempre objetivando aí a utilização da plena capacidade instalada. Nossa capacidade de moagem é próxima de 10 milhões, então ainda temos aí um espaço para continuar crescendo nessa safra e quiçá nas próximas. Esses são os principais destaques que depois nós vamos detalhar nos próximos slides, mas aproveito agora para compartilhar e trazer as contribuições e as informações mais detalhadas do mercado de açúcar e etanol com a ajuda do Bruno, nosso colega da área comercial, representando a área comercial, representando o nosso diretor Marcelo, todo o time da área comercial, o John, todo mundo. Bruno, fiquem à vontade para compartilhar com os nossos investidores, as pessoas que nos ouvem, sobre como é que se comportou o mercado de etanol e açúcar ao longo da safra passada. Bacana, bom dia a todos novamente. Bom, falando de etanol, né? Etanol é um caso cada vez mais, como você mesmo fala, né, Jefferson, pujante no Brasil. É o país de destaque no mundo de etanol, principalmente no etanol de cana. E um ponto interessante, né, falando mais do último trimestre da safra, que é o trimestre típico de entre-safra da cana, né? Então, o etanol de milho tem tomado bastante espaço no Brasil e a gente vê que a diferença de preços de etanol no mercado entre a safra de cana e a entre-safra, ela está começando a ficar menor. Ela está começando a ficar cada vez mais parecido o preço da entre-safra com a safra. Aí, dados mais fundamentalistas que fazem o impacto desse etanol. Então, falando um pouco de como que foi a safra passada, né? A gente consegue ver aí um crescente de preço no meio da safra até o final da safra, justamente pelo que o Jefferson falou. Dificuldades de clima tiveram uma quebra de cana no ano passado no Brasil. Ou seja, menos cana, menos etanol e preços um pouco melhores para o mercado. Então dá para ver ali que, principalmente na entre-safra da cana, janeiro, fevereiro e março, tivemos preços de etanol bastante interessantes. Um dos pontos é o estoque uso, né? Então os estoques no Brasil de etanol estavam um pouco menores. Então faz com que as grandes distribuidoras queiram comprar mais etanol nesse momento para ter um estoque mais confortável. Então isso deu uma ajuda aí para os preços na entre-safra da cana, principalmente. E também tivemos uns pontos de impostos, né, Jefferson? Teve a monofasia que estava entrando em destaque, teve um aumento de ICMS da gasolina em fevereiro, e isso animou um pouco o mercado de etanol, deixou com que a paridade no posto fosse menor que os 70%, aí esquentando um pouco o consumo desse combustível para o consumidor final, né? Então a gente, quando vai no posto, faz a continha, está ali boa para o etanol, o pessoal realmente melhorou bastante a demanda de etanol nos primeiros 3 meses do ano, aí, no finalzinho da safra. Bruno, é uma pergunta que normalmente nas nossas reuniões de crédito com banco e investidores, ela sempre vem à mesa, é a questão do etanol de milho, né? Como é que está a participação dele, como é que está esse mercado, se puder compartilhar um pouquinho com as pessoas. Com certeza. O etanol de milho hoje está quase com 10 bilhões de litros
de produção no Brasil. Se pegar 5 anos atrás, era 2 bilhões. Então, realmente está crescendo muito ali, chegando a 30% quase da capacidade de produção de etanol no Brasil. Então, realmente está ficando bastante relevante. E um ponto importante do etanol de milho é os seus pontos de produção, né? Eles acabam fugindo um pouco do centro-sul brasileiro, que é onde que tem a produção de etanol de cana. Então, você tem grandes fábricas no Mato Grosso do Sul, Goiás, e que conseguem atingir outros clientes, outras logísticas de etanol. Então, realmente, tem mercado para todos, mas a gente tem que sempre ficar de olho nessas logísticas, favorecendo cada um no seu ponto de produção. E o mercado de açúcar, Bruno, como é que se comportou ao longo do último trimestre, ao longo da safra passada? Legal. O mercado de açúcar, o ano passado, realmente teve bastante variação de preço, tanto em Nova York, que a gente fala que é o preço base da negociação de açúcar, quanto o preço em reais no Brasil, porque a gente teve bastante oscilação de câmbio, né, de dólar, principalmente no final do ano passado. Isso fez com que bastante produtor precificasse o açúcar com preços muito bons, assim, com margens ótimas para safras futuras e o final da safra que estava finalizando, né? Quais são os pontos que fizeram com que esse açúcar tivesse essa oscilação durante a safra? É possível ver no gráfico que o açúcar Nova York começou muito alto na safra e veio caindo com o tempo. Um dos pontos é superávit em todos os outros lugares. Assim. Índia teve maior produção, Tailândia teve maior produção, e o Brasil, mesmo com a quebra de cana, muitas indústrias conseguiram melhorar um pouco o mix de produção, fazendo com que o estoque de açúcar no Brasil ficasse relativamente confortável. E isso manteve o preço do Nova York caindo um pouco. Então dá para ver no gráfico que ele veio caindo. Dá para ver que no último trimestre do ano teve uma alta, justamente por causa das queimadas. Aquilo ali assustou muita gente. Então o mercado reagiu em relação a isso. Falou, opa, mais queimada, menos produção, qualidade da cana pior. Vamos precificar isso melhor. Então você vê que o Nova York subiu. Quando você diz último trimestre, está dizendo o terceiro trimestre da safra. O terceiro trimestre da safra, exato. O último trimestre do ano fiscal. Do ano. Outubro, novembro e dezembro. Exato, perfeito, que é o gráfico está demonstrando. Perfeito. E em reais, a gente vê que esse mesmo último trimestre foi espetacular para quem quisesse precificar o açúcar em reais, que somos nós, produtores de açúcar. Então, preços aí chegando a R$ 2.700, quase R$ 2.800 por tonelada. Então, é uma oscilação de dólar. É bem interessante ver que o mercado de açúcar normalmente ele é inversamente proporcional ao dólar. Quando o dólar sobe, o Nova York normalmente cai um pouco, justamente porque o Brasil é o maior produtor de açúcar. Então, o preço em reais não sobe tanto, mas tivemos casos específicos no final do ano. E isso deu bastante margem para quem precisava precificar o açúcar em reais. Tá? Muito bom, muito obrigado, Bruno, as suas contribuições. E nós vamos seguir aqui com a nossa apresentação. E aí eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre o desempenho operacional, né? A gente detalhar um pouco daqueles destaques que nós trouxemos no início da apresentação. Quando nós olhamos para o aspecto da moagem, dissemos nos destaques iniciais um crescimento de 0,1%, totalizando as 9.277.000 toneladas. Nós vemos que a nossa unidade Vale do Chuco, a nossa maior usina, a nossa primeira unidade industrial, nós moemos 5 milhões de toneladas. Na Vale do Pontal, nós moemos 2,4 e na Canápolis 1,9. O que é importante observar também é que a gente vem como grupo, né, como grupo CMA, aumentando a participação da cana própria. Então, a gente tem um crescimento na moagem total de 0,1, mas quando eu olho para a cana própria, nós crescemos de 4,6 para 4,9 milhões de toneladas, ou seja, mais de 50% da cana processada no grupo CMA é própria, é produzida por nós, né, cultivada por nós. E 4,3 milhões de toneladas vêm dos nossos parceiros, nossos fornecedores. Nós temos fornecedores com contratos de longo prazo, nós temos bons parceiros, aí, bons agricultores que fornecem cana para a nossa unidade já há algum tempo e contratos de longo prazo, como eu mencionei.
Isso dá uma estabilidade para a companhia, isso dá confiança, né, de continuidade e, como eu falo sempre, de continuar crescendo, né? Quando a gente olha para a qualidade da cana e para a produtividade, mensurada por ATR e por TCH, a gente viu que na safra passada, o efeito climático, como a gente mencionou, quando você tem as questões como queimada, quando você tem climas mais, temperaturas mais altas, a quantidade de açúcar tende a se concentrar na cana. E aí a gente tem um crescimento no ATR de 138,9 para 140,9, um crescimento de 1,5. Em contrapartida, quando a cana ela está mais rica de açúcar, ela fica mais seca, tende a ficar um pouco mais leve, e isso se reflete muitas vezes numa redução do TCH, conforme a gente vê aqui, de 83,7 para 79,4. Quando nós comparamos esses números, os nossos resultados de ATR são relativamente acima da média das usinas que a gente faz comparativos de benchmark, e o nosso TCH está muito próximo à média. Então, a composição dos dois dá uma posição bastante importante de liderança, muitas vezes, para o grupo CMA. A produção derivada da quantidade de cana processada, a gente teve aí, então, uma queda de 1% no açúcar, conforme eu havia destacado inicialmente. No ano anterior tínhamos produzido 701 mil toneladas, esse ano 694, são 7 mil toneladas a menos, né? Na produção de açúcar crescemos 5%, totalizando 365 milhões, e vocês podem ver que nessa safra 24-25 a participação do etanol hidratado foi superior à do anido em relação ao ano anterior. Etanol hidratado, Bruno sabe, Bruno conhece bem, é aquele que vai direto no combustível, como combustível do veículo, enquanto o anidro é adicionado à gasolina. E nós tivemos uma queda na exportação de energia elétrica de 4,9%. Por quê? Mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas nós estamos promovendo investimentos na companhia, investimentos de crescimento na companhia, principalmente na unidade Vale do Pontal, investimentos em irrigação, vamos falar mais adiante, que consomem energia. Então, com isso a gente está consumindo mais energia internamente para aumento da capacidade produtiva e aí exportando um pouco menos. Então, essa é a razão aí, principalmente dessa queda da exportação de energia elétrica. Nosso mix de produção foi um pouquinho menor no açúcar, haja visto a queda de 7 mil toneladas ali, mas assim, dentro de uma margem razoável de equilíbrio. Ficamos com 57% contra 43% de etanol, muito parecido com a do ano anterior. Ou seja, a gente está explorando o máximo da capacidade produtiva de açúcar, que é o produto que tem dado uma rentabilidade maior para a companhia. E aí, quando a gente fala em destaques operacionais estão aí, eu gostaria de compartilhar agora com o Marcos para que ele pudesse falar um pouquinho também dos desempenhos financeiros da companhia. Obrigado, Jefferson. Bom, o Bruno falou um pouquinho do mercado do açúcar, mercado do etanol. O Jefferson trouxe como foi o desempenho operacional, nossa moagem, nossa produção de açúcar, de etanol. E agora a gente vai mostrar como que esses dois fatores associados trouxeram o desempenho financeiro da companhia na última safra. Começando pela receita operacional líquida, onde nós apresentamos no gráfico mais à esquerda os 4 últimos anos, as 4 últimas safras, desde a safra 21-22 até 24-25, onde nós verificamos que a companhia tem apresentado um crescimento anual, um crescimento médio anual de 15,9%. Mesmo numa safra igual a 23-24, comparado a 24-25, que ficou muito em linha o volume de moagem, nós crescemos a nossa receita operacional líquida em 10,4%. Nós saímos de 2,5 bi na 23-24 para 2,8 bi na 24-25. E quando nós analisamos essa receita operacional distribuída por produto, nós verificamos que o açúcar realmente continua com a sua maior participação na nossa receita, muito em linha com a priorização que nós fazemos de mix, 61% para o açúcar. E o restante dividido entre etanol anido hidratado, tendo 33%, sendo 21% do hidratado e 12% do anidro. A energia elétrica 4%,
outros mais CBIOS 2%. O que é interessante, Marcos, que você está mostrando aqui, casado com o performance operacional que eu mostrei, você vê, o mix de açúcar foi 57%, mas a representatividade dele na receita, 61%. Por quê? Isso mostra o que eu mencionei, e o Bruno trouxe também, que a rentabilidade do açúcar nessa safra se mostrou maior do que a do etanol. Por isso, a sua participação maior na receita, crescendo muito mais do que cresceu o mix de produção. Perfeito, Jefferson. Falando agora da geração de caixa e lucratividade, o EBITDA, que é o resultado caixa gerado pela companhia, onde nós tiramos os efeitos das amortizações, depreciações e também os efeitos dos juros. Nós também mantivemos um crescimento quando comparamos os últimos 4 os últimos anos safras, comparando a safra 23 e 24, com a 24 e 25, verificamos um crescimento até acima do crescimento da receita líquida de 14,8%. A sua margem crescendo aproximadamente 2%, a margem EBITDA. Quando analisamos o lucro, o prejuízo líquido e a sua margem, comparando a safra 23 e 24 para 24 e 25, nós verificamos uma redução de 103 milhões na safra 23 e 24 para 34 milhões na safra 24 e 25. Aqui é importante a gente destacar que tem um efeito pontual na safra 24 e 25 em decorrência de uma estratégia que foi adotada pela companhia, uma estratégia do seu alongamento da sua dívida, onde a companhia fez a antecipação de algumas operações, principalmente de CRAS, que eram vincendas nos próximos 1, 2, 3, 4 anos, e trocou por uma operação que foi emitida no final de 2024, de 800 milhões de reais, uma operação que a gente começa a pagar a partir do 6º ano, que vai até o 10º ano. Dessa forma, nós reconhecemos pontualmente na safra 24 e 25 efeitos de operações que eram vencendas nos anos seguintes. E essa estratégia desse alongamento está muito em linha com os investimentos que a companhia tem feito nas suas plantas para ela conseguir fazer seu crescimento de moagem, está gerando caixa suficiente para nos anos futuros, está gerando caixa operacional para estar amortizando essas operações que foram alongadas. Muito bom, Marcos. E aí, aproveitando e fazendo esse esclarecimento, como você colocou, a nossa história de crescimento, a história de crescimento do Grupo CMAA, né, ao longo do tempo, aqui representada, ela se traduz aqui, nesse momento, em novos investimentos. Investimentos que a companhia tem feito para aumento da sua capacidade para continuar crescendo. Então, isso, quando nós olhamos para o slide de investimento que está aqui representado, vocês veem um crescimento bastante expressivo nos valores em que a companhia está desembolsando. Então, são quase 900 milhões de CAPEX ao longo da safra, que foram aplicados em equipamentos industriais, principalmente a expansão da usina Vale do Pontal. A gente já tinha começado isso na safra anterior, temos ainda algumas coisas que estão sendo concluídas nessa safra, mas é um investimento contínuo que mostra o quanto a companhia acredita no negócio, acredita no setor. A gente tem equipamentos agrícolas, porque à medida que eu cresço a minha capacidade de produção industrial, eu também preciso crescer a minha estrutura agrícola para poder colher a cana e fornecer a cana para a indústria, no caso, né? A gente tem aqui também um investimento na formação de canavial. Então, todos esses investimentos geram, naturalmente, impactos também no financeiro, porque uma parte relevante desses investimentos é feita com financiamentos, com capital de terceiros, e uma parte com capital próprio. Então, isso se reflete também nas despesas financeiras, que ajuda a, de certa forma, impactar pontualmente, além da estrutura, do planejamento financeiro que o Marcos comentou, impactar nos resultados ao longo do ano, para que eles se tornem cada vez maiores nos anos seguintes, né, Marcos? E aí, se você puder complementar, mostrar como é que ficou, então, a estrutura de endividamento da companhia. Sim, e antes de entrar, Jefferson, nessa estrutura do endividamento, é importante a gente mencionar que, para todas as linhas que a gente está apresentando ali relacionado ao CAPEX, a gente tem sim um financiamento estratégico que está diretamente relacionado. Como, por exemplo, equipamentos industriais, quando nós analisamos que o grande investimento que a gente fez na 24 e 25 é relacionado ao investimento na unidade Vale do Pontal, onde nós concluímos a contratação de uma linha junto ao BNDES de Fundo Clima, uma linha muito estratégica, que vai começar a aparecer o desembolso dela nos próximos meses. Uma linha que nós contratamos com 15 anos de prazo total, 3 anos de carência, um custo muito oportuno. Uma linha com viés, um selo verde muito importante, interessante, que traz um selo de sustentabilidade também para a companhia.
Os demais investimentos agrícolas, construções, pavimentações, também nós fazemos com nossos parceiros estratégicos, BNDES, BDMG, e também a formação do canavial, onde a gente também utiliza nossas captações junto ao mercado de capitais, linhas de CRA muito estratégicas de longo prazo. Como você colocou, né? É um setor que tem um capital intensivo muito forte, um investimento muito forte ao longo dos anos, tanto para manutenção quanto para aumento de capacidade, crescimento. Por isso, termos linhas com custo adequado, linhas com prazos adequados é fundamental. O Fundo Clima é uma delas. As operações de mercado de capitais que o grupo tem historicamente feito e atuado e captado no mercado são fundamentais para suportar o crescimento da companhia. E essa estratégia que você mencionou, de antecipação de alguns vencimentos para alongamento, também são exatamente para suportar esses momentos de maior investimento da companhia e, com certeza, se refletem nos números que você vai apresentar a seguir. Isso mesmo, Jefferson. Em relação ao endividamento da companhia, nós verificamos que em 31 de março de 2025, nós conseguimos qualificar ainda mais, o número já era muito bom nos anos anteriores. Nós conseguimos trazer para a nossa dívida de curto prazo uma participação de 9,9%, ou seja, abaixo de 10%, com 90,1% direcionado à nossa dívida total no longo prazo. Em relação à dívida bancária líquida por EBITDA, nós tivemos um crescimento de 0,9 para 1,2, muito em decorrência dos nossos investimentos que nós temos feito nas nossas unidades, relacionado aí para o crescimento das plantas. Mas assim, ficando muito próximo aí dos anos anteriores, uma média de 0,9, próximo de 1 vez dívida bancária líquida por EBITDA gerada. É natural, porque você está fazendo investimento agora, investimento esse que só vai começar a dar resultado 1 ou 2 anos depois, né, Marcos? Então, nesse momento, ele aumenta a tua relação dívida-EBITDA, para no futuro o EBITDA crescer e a dívida se manter estável e, portanto, a relação diminuir mais fortemente. Exato. Agora, falando do cronograma de pagamento da dívida bancária bruta, onde nosso prazo médio em 31 de março de 2025 é de 5,1 anos. Aqui nesse quadro, nós já verificamos a estratégia de alongamento, onde nós conseguimos enxergar que nos próximos 10 anos nós temos os vencimentos muito bem distribuídos. Da uma duration de 5,1, mas nossa dívida está distribuída até os próximos 10 anos. Esses quadros aqui nos próximos trimestres vão ficar ainda melhores, porque vai entrar a operação no Fundo Clima, que vai alongar um pouquinho mais essa distribuição ano após ano. Nós tivemos um caixa em 31 de março de 2025 de 470 milhões de reais, contra uma posição de curto prazo de 214 milhões. Ou seja, nós tínhamos mais de 2 vezes caixa contra os compromissos de curto prazo. E como que essa dívida está distribuída por índice? 71% dela está alocada no CDI, distribuída no CDI, onde nós temos um caixa muito robusto, também é remunerado no CDI, que acaba sendo o nosso indexador natural. 23% está com o indexador IPCA, onde nós temos também frente ao IPCA para fazer um hedge natural, onde nós temos uma dívida, nós temos os contratos de energia que também são corrigidos pelo IPCA. 1,1 em taxa pré-fixada, 3,6 em Selic e 0,5 na TR. Em relação à liquidez corrente da companhia, onde é nosso ativo circulante dividido por passivo circulante, ficou muito em linha com a safra 23/24 e com os anos anteriores. Ou seja, nós tínhamos 1,2 de caixa contra para cada R$1 de caixa, 1,2. Para cada R$1 de dívida. Isso, para cada R$1 de dívida, 1,2 de caixa. E nós fazemos o ajuste desse índice, nós trazemos, excluindo os efeitos do IFRS 16 e MTM de derivativos, onde nós apresentamos um número tirando esses efeitos, onde nós tivemos também um número muito parecido com a safra anterior, 1,6, safra 23/24, 1,5 na safra 24/25. Só para esclarecer, IFRS 16 é uma norma contábil que nos obriga a reconhecer as despesas e os desembolsos futuros dos contratos de cana-de-açúcar. Então, todos os contratos que eu tenho de parceria, de arrendamento, eu tenho um custo futuro, e quanto mais longo o ciclo, se eu tiver contratos de 2, 3 ciclos, mais eu vou reconhecer na minha dívida um valor decorrente disso. Ao passo que tudo aquilo que esses contratos vão gerar de resultado não vão para o balanço. Uma norma contábil, então a gente tira esse efeito, que é um efeito contábil, não tem efeito caixa, só para fins de ter uma demonstração mais efetiva do número da liquidez. E aí,
Antes de passar a palavra para o Geraldo, e como nós temos por prática na companhia, a gente sempre diz que os resultados financeiros são importantes, mas a responsabilidade social da companhia é igualmente importante. Eu queria fazer um reconhecimento, uma homenagem aqui para os nossos acionistas. Estamos aqui, suco de laranja, em homenagem a JF Citrus, um dos nossos acionistas, né, junto com a Indoagri. Somos uma empresa 50% nacional, 50% multinacional. Então, aqui a nossa homenagem aos nossos acionistas, que são um dos maiores produtores de laranja, fruta laranja do mundo. E aí, nosso reconhecimento, que também são parceiros, também estão presentes na companhia e nós também temos uma proximidade muito grande. E aí aproveitar isso, porque nossos acionistas com a responsabilidade social são muito fortes nisso, e trazer aí a contribuição do Geraldo para falar um pouquinho das iniciativas da CMA no que tange a ESG. Obrigado, Jefferson. Novamente, bom dia a todos. E gostaria aqui de agradecer novamente o convite para falar sobre a ESG. Na realidade, esse webinar para os investidores, ele tem se tornado um canal de comunicação importante das iniciativas e da estratégia da empresa, de todos os temas ligados a ESG e sustentabilidade. Para quem acompanha o webinar em outras edições, e eu gosto de repetir aqui, todas as iniciativas socioambientais de ESG da empresa, elas estão lastreadas muito pela crença da empresa, Jefferson. Na credibilidade, né? A crença nos aspectos realmente de que as questões estratégicas de geração de emprego e renda, de geração de resultados financeiros, elas são efetivamente suportadas pela questão da sustentabilidade. Então, é muito importante a gente trazer num tema, num webinar, todos os resultados financeiros que já foram falados aqui até agora, e também ter os temas de sustentabilidade que suportam a perenidade desse negócio. Então, mais uma vez aqui, muito obrigado pelo convite. E eu trouxe aqui, como tema é o último trimestre do ano passado e a safra passada, eu trouxe aqui alguns highlights, alguns destaques de alguns compromissos que nós assumimos na nossa política de sustentabilidade, que eu convido para que todos acessem o nosso site, todos vão poder ver na íntegra essa política de sustentabilidade. E eu trouxe aqui a nossa evolução do que nós fizemos, do que nós tivemos de ações, então, na safra 24-25. Tá? A conservação de biodiversidade é um compromisso importante. O Jefferson e o Bruno, eles mencionaram o impacto que o negócio teve no ano passado em relação aos incêndios rurais. Essa é uma temática extremamente relevante, não só para a CMA, como para todo o setor sucroenergético. O mercado reage fortemente a essas questões dos incêndios rurais. E há 5 anos atrás, nós, então, definimos uma estratégia, não somente um projeto de prevenção dos incêndios, mas uma estratégia com alguns pilares para que a gente trate esse tema do ponto de vista de conscientização da sociedade civil, relacionamento com os órgãos de segurança pública e realmente definir ações que tragam efetividade para esse tema. Eu convido também a todos, né, para que visitem o nosso site aqui para aprofundar nessas ações. O ano passado foi importantíssimo. Nós tivemos um impacto forte do ponto de vista de incêndios rurais e esse ano nós já iniciamos a safra, Jefferson, com esse trabalho já realizado do ponto de vista de tratativa desse tema com todas as partes interessadas. A gestão hídrica, que tem sido também uma iniciativa, um tema estratégico muito importante, a gente tem expandido muito as áreas de irrigação, nós falamos aqui do nosso CAPEX de irrigação, e nada melhor do que, então, a gente também definir uma diretriz para que a gente utilize os recursos naturais de forma responsável. Tá? Então, todos os investimentos ligados à irrigação, eles trazem consigo muita tecnologia para que a gente efetivamente utilize essa água de forma responsável. A conservação do solo e uso da terra, eu já falei aqui em algumas edições também das nossas plantas de organomineral, no qual a gente tem otimizado a utilização dos nossos subprodutos, como, por exemplo, a vinhaça, a torta de filtro,
na utilização disso, então, como adubo e aplicação nos nossos canaviais. Do ponto de vista social, no pilar social, eu vou destacar aqui a inclusão e a diversidade, principalmente nas ações que nós temos feito de inclusão dos nossos PCDs e da representatividade feminina. Nós crescemos, Jefferson, nos últimos 3 anos, 80% do número de PCDs nas nossas operações. Eu não estou falando somente em posições de escritório, estou falando também de posições nas nossas operações industriais e agrícolas. E das mulheres, 140%. A gente entende que muito mais do que uma discussão temática do mercado, isso gera um clima organizacional também muito importante e positivo, do ponto de vista de realmente ter lastro nessas iniciativas de fazer inclusão social. Desenvolvimento das comunidades locais é um tema muito relevante também. Nós temos algumas parcerias com o governo do ponto de vista de desenvolvimento de obras de mobilidade para as comunidades locais que estão no nosso entorno. Eu vou destacar aqui a pavimentação, como eu trouxe algumas versões anteriores também, algumas edições anteriores, a pavimentação em Limeira do Oeste, que está totalmente concluída, e a pavimentação em Canápolis, que também é uma das nossas unidades, e nós temos ali, então, 60% dessa obra concluída. Isso acaba, claro, tendo um resultado positivo no escoamento de produção, mas também nas comunidades que estão no nosso entorno, do ponto de vista de melhoria dessa mobilidade. Desenvolvimento da nossa força de trabalho aqui, dos nossos colaboradores, destacando o Programa Excelência, que é um movimento que nós fazemos todo o início de safra, trazendo na discussão aqui para mais de quase 400 líderes da empresa o planejamento de safra e os objetivos operacionais para serem alcançados durante essa safra. Então, é uma ação importante de desenvolvimento dentro da empresa. O DNA CMA, que é um programa de reconhecimento importante, onde a gente reconhece os colaboradores com mais de 10 anos de empresa. E olha que no ano passado aí, a gente teve mais de 50 pessoas aí homenageadas com esse reconhecimento, importante também para a geração desse clima organizacional no nosso trabalho de atração e retenção de pessoas, né? Atração e retenção de talentos. E o Capacitar, que é um programa também conduzido pela nossa área de gente e gestão, no qual a gente tem uma parceria com o Senai na capacitação aí de algumas atividades de caldeiraria, de soldagem, também importante nesse movimento de qualificação da mão de obra. Vou trazer aqui no pilar de governança um tema extremamente relevante, de nós não tratarmos simplesmente os temas materiais do nosso negócio dentro da empresa, mas também com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros. Então, esse workshop das práticas trabalhistas é um tópico extremamente importante, que é garantir o cumprimento legal de todas as práticas trabalhistas nas nossas atividades, seja industriais ou nas atividades agrícolas. A gente começou na área agrícola e depois, no ano passado, nós também fizemos com todos os nossos prestadores de serviço das nossas operações industriais essa mobilização com a nossa área de Risk Compliance e jurídico. Né? E a abertura da safra mineira, que apesar de ter acontecido agora, em abril de 25, eu quis colocar aqui, esse evento, ele é um evento simbólico da abertura da safra mineira do setor sucroenergético em Minas Gerais, mas a CMA tem sediado esse evento, e tem sido um evento importante para nós discutirmos os temas mais relevantes do setor. E no estado de Minas Gerais, é um evento que nós tivemos a presença de muitas autoridades políticas, instituições financeiras, e é um momento, então, de ter um relacionamento com os nossos stakeholders, de uma forma geral. Geraldo, ressaltando, né, esse evento da abertura de safra mineira já faz parte do calendário, né, nacional, dado todas as autoridades que têm sempre estado presentes. Isso mostra a força, a pujança do setor
e da nossa liderança, né? Nosso presidente do conselho, seu Zé Francisco, nosso presidente Carlos Eduardo, que conseguem aglutinar e atrair tantas personalidades, pessoas importantes que contribuem para o nosso setor. Mas eu gostei do que você mencionou, especialmente no que tange a pessoas, que é uma responsabilidade muito grande da companhia, né? O crescimento, hoje, salvo engano, é uma das poucas empresas, especialmente no agro, que tem um volume de trabalhadores bastante grande, que consegue completar seu quadro de PCD e cumprir dentro da legislação. Sei que não é fácil, né? É bastante desafiador, mas é um reconhecimento muito forte. E o crescimento das mulheres também é bastante relevante. A gente sabe da importância, da qualidade da nossa mão de obra. E, aproveitando isso, todo investimento que é feito em pessoas, para aproveitar para divulgar a importância. Nós temos vagas, nós temos um trabalho grande de recrutamento, temos sempre espaço, tem muito trabalho para fazer, tem muitas oportunidades internas e externas. Então, hoje realmente só fica desempregado quem quer, porque tem muito trabalho, tem muita vaga, tem muita oportunidade e muitas vezes a gente não consegue ter profissionais aptos, capacitados para ocupar essas vagas. Então, a gente também faz investimentos em capacitação, mas queria convidar a quem nos ouve, que busque no nosso site, busque nas nossas redes sociais, está lá. Toda semana tem vagas abertas, toda semana tem oportunidade de trabalho. Venha trabalhar conosco, venha fazer parte, né, do Grupo CMA. Temos muito trabalho para fazer e quanto mais pessoas boas conosco, isso é muito bom. Aproveitando que é uma empresa que investe nas pessoas, né, Geraldo? É muito importante esse ponto, Jefferson, que esse trabalho de desenvolvimento de pessoas, ele tem sido feito não somente dentro da empresa, mas nos 15 municípios onde nós atuamos. Né? Isso que o Jefferson está dizendo é extremamente importante. Não é simplesmente nós fazermos um trabalho de capacitação ou desenvolvimento de pessoas internamente, mas desenvolver essa mão de obra nas comunidades locais que estão no nosso entorno, para também que essas pessoas venham trabalhar conosco, Jefferson. Essa é a ideia. Né? E o país está vivendo também um momento em que a gente precisa cada vez mais de mão de obra qualificada. Tá? E é por isso, então, que o desenvolvimento de pessoas é um tema importante para nós estrategicamente. Tá? E principalmente para que essas pessoas, então, no nosso entorno, nas comunidades locais, possam ser capacitadas e vir trabalhar na empresa. Né? Muito importante aí esse adendo, Jefferson. Seguindo aqui, pessoal, muito no pilar de pessoas que o Jefferson acabou de mencionar, o tema de segurança, eu sempre gosto de trazer aqui o programa de transformação cultural de saúde, segurança e meio ambiente. Por quê? Porque esse tem sido um programa importante para nós chegarmos no nosso objetivo do zero acidente. Tá? Nós iniciamos esse programa há 2 anos atrás. Eu trouxe aqui algumas evoluções que nós tivemos nesses 2 anos, comentando de alguns resultados nessa busca do zero acidente. Esse programa ele vai até 2027, mas ele não termina em 2027, porque, na realidade, o programa ele pressupõe a implantação de um modelo de gestão onde a gente consiga chegar no zero acidente. Então, só para mencionar, nós já temos a unidade Vale do Pontal, onde nós já temos mais de 800 dias sem acidentes, com afastamento. Então, já é um resultado importante e um fruto importante, então, desse programa. Nós acreditamos que o programa também ele tem um reflexo não só na saúde e segurança, mas como ele traz na implantação a questão da excelência, a gestão da rotina, a gestão da disciplina, ele também traz resultados importantes para outros setores da empresa. Posso também trazer aqui para vocês, de forma muito resumida, eu gosto sempre de trazer nesses pilares, os nossos pilares de alguns stakeholders, né, de estudantes, professores, e comunidades, porque nós conduzimos muitas iniciativas que têm impacto direto
nessas comunidades locais, como eu havia falado. Então, ano passado, só para vocês terem ideia, nós tivemos um impacto em 24 mil pessoas. Então, é uma forma também da gente ter um indicador quantitativo do quanto nós estamos impactando, né, as regiões onde nós estamos atuando. Eu havia comentado dos 15 municípios onde nós atuamos. Então, além da geração de emprego e renda, nós acreditamos sim que a gente pode ir além e ter um impacto mais positivo também através de alguns projetos e programas que impactem essas comunidades. Eu vou citar alguns aqui, não vou me deter em todos eles. O projeto Escola Verde, que é um projeto onde nós trabalhamos a questão do uso responsável dos recursos naturais, e uma coisa que eu acho fenomenal, que é a produção de hortas comunitárias nas escolas. Então, muitas vezes, mesmo as comunidades que estão lá no meio rural, elas foram perdendo aquela tradição de produzir alimentos. E nós estamos resgatando isso nas escolas, com as crianças, né? Então, esse trabalho tem sido muito bacana, porque além de impactar a questão de geração de alimentos, tem impactado as famílias, não só as crianças, mas as famílias das crianças também. O programa Voluntariado, que é um programa que nós temos internamente, onde nós temos uma atuação direta em várias demandas sociais, vamos colocar dessa forma, parcerias com a Polícia Militar e a Polícia Militar de Meio Ambiente. Eu vou citar aqui o Patrulheiro Mirim, que é um programa social, onde também a CMA contribui com material escolar. Vou citar aqui também o Programa de Prevenção aos Incêndios Rurais. Eu já havia comentado como um destaque anteriormente, mas também nós atuamos com essa prevenção nas escolas, na educação das crianças sobre esse tema. O projeto Cinema e Teatro na Roça, que está dentro da prevenção aos incêndios rurais. Ações sazonais, ações temáticas, Natal Solidário, que nós fazemos esse trabalho também todos os anos, que tem um impacto muito positivo na questão, não só presentear as crianças, mas gerar um momento importante com as famílias durante o período de Natal. E vou passar para o outro... 24 mil vidas é mais do que a cidade de Limeira do Oeste e Canápolis juntas, né? Onde estão nossas duas unidades, né? Exatamente, exatamente. Nós temos... A nossa operação, Jefferson, ela passa nesses 15 municípios por municípios maiores, cidades mais desenvolvidas, como Uberlândia, Uberaba, né? Mas passa também por cidades menores, municípios que carecem de projetos, né? De projetos que realmente atendam, que vão ao encontro desse desenvolvimento social. Então, Limeira do Oeste, como você pontuou, e Canápolis são cidades que passam muito pelo nosso calendário, Jefferson, e nós temos gerado um impacto muito positivo nesses municípios. E o programa de horta, né, nas escolas também me parece muito interessante, porque ele leva... estamos investindo na formação dos jovens, né? Estamos investindo, de certa forma, trazendo de volta, resgatando uma cultura que existia, né? Os mais velhos aqui, como eu, se lembram que todo fundo de quintal de casa não era cimentado, né? Tinha geralmente alguma cultura. Então, resgatando isso e também inserindo os jovens no agro, né? Na cultura do agro, que é muito bacana. Perfeito, perfeito. Esse resgate é extremamente importante, porque nós tivemos, com o passar do tempo, aquele êxodo rural, onde as pessoas foram para a cidade, e nós fomos perdendo essa cultura da produção de alimentos. E nada melhor do que nós resgatarmos isso, uma vez que o nosso ofício é a produção de alimentos. Aqui, pessoal, trazendo um pouquinho sobre algumas certificações que a empresa já tem há um bom tempo, falando do RenovaBio. O RenovaBio, nós, o ano passado, produzimos aí mais de 270 mil unidades de CBIOS. Isso representa mais de 270 mil toneladas de carbono que não foram emitidas, né? E é importante frisar isso. Do ponto de vista financeiro e receita, nós geramos 22 milhões contra 45. Aí teve uma questão de preço do mercado, uma reação do mercado. O Bom Sucro, que nós temos a certificação nas 3 unidades desde 2014, a manutenção da certificação durante o ano passado. Um prêmio importante que nós tivemos no ano passado, nós somos reconhecidos no troféu Master Cana na inovação em relação aos nossos processos de irrigação,
na tecnologia empregada, na forma racional do uso da água. Selo verde ambiental, de uso racional dos recursos naturais. E um selo que nos orgulha muito, que é o selo ABRINC, a Empresa Amiga da Criança. Esse selo nós adquirimos com todos os programas socioambientais conduzidos sobretudo, com as crianças nas comunidades rurais que nós temos as nossas iniciativas. E eu vou finalizar aqui convidando a todos vocês para acessar o nosso site e acessar o nosso relatório de sustentabilidade da Safra 24/25, que nós publicamos em 30 de junho. Publicamos agora também com a publicação dos resultados financeiros, Jefferson, e a gente sempre, no ano passado, a gente colocou isso como meta importante, e trazer para os investidores, para todos os stakeholders que tenham interesse em conhecer um pouquinho mais do que foi falado aqui e conhecer as nossas iniciativas socioambientais. No mais, eu agradeço muito a oportunidade novamente e me coloco também à disposição de perguntas, como a Doris falou no início da apresentação. Muito obrigado. Eu aproveito, Geraldo, que você trouxe esse tema para reforçar. Tanto essa apresentação que nós estamos concluindo aqui, está no YouTube, quanto os nossos release, essa apresentação física, as nossas demonstrações financeiras auditadas, elas estão disponíveis no nosso site, no site da CMA, no endereço www.cmaa.ind.br. Então, lá você tem a oportunidade de conhecer os nossos números, ver as nossas publicações, entrar no detalhe. Tem o nosso canal de perguntas e respostas lá. Tem também lá a oportunidade para você se inscrever para vir trabalhar conosco. Então, eu o convido a visitar nosso site, visitar o relatório de sustentabilidade que o Geraldo reforçou, todas essas outras iniciativas. Para nós é um prazer compartilharmos da nossa história, da nossa vida, do nosso dia a dia, com todas as pessoas, com toda a sociedade, especialmente os nossos investidores, nossos parceiros, os bancos, né, Marcos, que nos suportam aí, nos apoiam em todas as iniciativas. Mais uma vez, um abraço aos amigos da JF Citrus, nosso acionista. Nosso muito obrigado em nome da CMA, em nome de todos os funcionários da CMA, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, uma empresa que não para de crescer, energia que transforma. Um abraço, uma boa semana, um bom dia a todos. Encerramos então aqui esse webcast da CMAA. Lembrando que a área da RI, a equipe da companhia, está à inteira disposição para esclarecer quaisquer dúvidas por meio do e-mail ri@cmaa.ind.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham todos um muito bom dia.